Semana passada, a gente se dedicou à questão da bipolaridade. Aqui nesse vídeo, a gente vai ver a diferença e tudo que pode ajudar a síndrome da personalidade borderline. Olá, pessoal! Bem-vindos ao tema da semana, nas terças-feiras, quando a gente aborda alguma questão física ou emocional que o Jinshin Jyutsu vai ter a autoaplicação ideal para você se ajudar. Vamos então começar a ver todas essas questões da síndrome da personalidade borderline. Você já me acompanha aqui no canal e já viu o vídeo de terça passada? A gente falou bastante da bipolaridade e hoje a gente vai ver qual é a diferença e muitas vezes a confusão no diagnóstico entre bipolaridade e borderline. A grande diferença que a gente vê entre o bipolar e o borderline é que enquanto a bipolaridade tem um foco muito mais intenso ligado à neurologia, a questões fisiológicas que precisam ser reajustadas, no borderline tem uma questão psicológica muito forte. Por isso que é chamada de síndrome de personalidade. Essas pessoas com diagnóstico de borderline são pessoas que têm uma dificuldade ou uma delicadeza na própria autoimagem, na sua segurança de personalidade, daquilo que elas são. Elas geralmente carregam um vazio muito grande, como se nada e nem ninguém pudesse preencher aquilo. Mas a necessidade delas, principalmente, é de criar vínculos afetivos fortes. E muitas vezes com uma exigência que essa pessoa amada, que pode ser familiares, sejam exigidas de preencher esse vazio. Existe um vínculo muito forte e uma alteração de humor muito mais ligado ao sentimento e a essa percepção de insuficiência pessoal. A compensação, muito psicológica, vem pelo outro. Outra diferença grande é que enquanto na bipolaridade você tem dois momentos muito claros de mudanças de humor, na personalidade borderline a coisa é diferente, são nuances muito sofisticadas. Às vezes é uma irritação, às vezes uma impulsividade, às vezes uma alegria excessiva e depois uma raiva ou uma depressão. E geralmente estão vinculadas a experiências emocionais que a pessoa viva. Essa é outra grande diferença com a bipolaridade, que vai surgir e mudar de humor muito por conta das questões neurológicas. Aqui no borderline, não. Qualquer reatividade, uma pessoa querida que disse a palavra errada ou que tomou alguma ação que mexe com a personalidade ou com a sensação de fraqueza individual que o borderline tem, já é suficiente para dar o start, o gatilho de todo um processo de mudança de humor. Pode ser que o borderline precise de uma ajuda psiquiátrica, neurológica, mas principalmente quem tem a personalidade borderline precisa de um acompanhamento de terapia psicológica. A diferença entre psiquiatria e psicologia é que na psiquiatria, que é um médico, ele vai te dar remédio, ele vai fazer diagnósticos médicos. Já o terapeuta, o psicólogo, é aquele que semanalmente, enfim, dentro de um processo de médio, longo prazo, pela conversa, pela terapia de autoconhecimento, vai ajudar você, eu, enfim, a gente se conhecer melhor, a gente compreender por que a gente vive de uma maneira ou tem medo de alguma situação. Eu acho tão importante que cada um pudesse experimentar, passar por essa experiência de fazer terapia por alguns anos. Eu faço, já fiz em outros períodos também, e é excelente, não é só para quem tem um diagnóstico como borderline,
para a sua vida, para suas necessidades diárias, de conflitos emocionais, pessoais que a gente sempre tem. Mas no caso do borderline, é fundamental esse acompanhamento do psicólogo que vai ajudar essa pessoa a se autoconhecer, a se autovalorizar, a perceber a sua personalidade e construir uma integridade, onde essa pessoa aos poucos pode aprender a não necessitar desse vínculo tão forte que ele precisa com as pessoas amadas para preencherem o seu vazio. Nós vamos fazer de novo aqui 2 dicas que ajudam muito, principalmente nessa questão da autopercepção, da sua personalidade, da impulsividade e reatividade com qualquer emoção diferente que alguém cause para você. Tudo isso mais psicológico, mas uma vai ser o fluxo do pulmão, uma parte dele. E a outra também vai ser uma parte de um fluxo que trabalha 3 travas, trava 20, 21 e 22, que ajudam muito também nessa autopercepção, nessa sensação de limites que eu crio para mim mesmo. Antes de começar a fazer aqui com vocês, já vou pedindo para vocês deixarem um like, me ajuda demais. E se inscreva no canal também. Agora sim a gente está pronto para começar com o fluxo do pulmão. Porque o pulmão é o primeiro fluxo desses 12 fluxos de órgão que a gente tem. Portanto, ele é a iniciativa, muitas vezes a impulsividade exagerada. Mas também, como todo princípio, ele é a base do eu, de eu conhecer a mim mesmo, de eu saber da minha própria personalidade e, portanto, começar a administrar melhor meus sentimentos, minhas impulsividades. Ele certamente ajuda muito para quem está dentro desse diagnóstico de síndrome da personalidade borderline. Vamos fazer junto? Começamos colocando a mão esquerda abaixo da clavícula do lado direito e a mão direita ficará no próprio lado direito, na barriga, no finzinho das costelas. Encontre uma posição confortável, não precisa fazer sentado. Você pode se deitar, se recostar, como for mais cômodo, tocar os 2 pontos e deixar a energia fluir pelos 2 pontos. Relaxe. Então, a mão esquerda agora vai tocar o braço direito acima do cotovelo, na altura do bracelete. A mão direita permanece na barriga do lado direito. E lembre-se, quando fizer sozinho, fique 1 minuto em cada uma das posturas. Para o outro lado, inverta. A mão direita vai cruzar abaixo da clavícula do lado esquerdo e a mão esquerda vai ficar na barriga do lado esquerdo, ali no finzinho das costelas. Toque com suavidade. Relaxe ombros, cotovelos, para permitir que a energia flua até os pontos que você toca. Depois, a mão direita sai da clavícula e vai tocar o braço esquerdo na altura do bracelete, enquanto a mão esquerda permanece no ponto na barriga. Respire, faça como uma meditação. Pois é. São alguns passos, mas vale a pena repetir com uma certa frequência durante a semana, que vai ajudar, além do acompanhamento médico. Agora eu quero dar os 3 primeiros passos do fluxo das travas, 20, 21, 22. Esse fluxo, ele ajuda muito para o neurológico, psiquiátrico muitas vezes,
inclusive para quem tem Parkinson, para quem está com tremores nas mãos ou questões até neurológicas de outras ordens. Mas ele ajuda também muito para que a gente tenha uma autopercepção mais adequada, mais equilibrada. Ajuda a gente a enxergar com clareza aquilo que realmente é. Então, borderline, que fica em mudanças de humor por reatividade de parceiros ou de pessoas amadas que não corresponderam do jeito que ele esperava, vai ajudar para enxergar mais claro a situação. Também, esse fluxo ajuda a gente a ver as nossas próprias limitações, que o borderline muitas vezes tem essa autopercepção mais limitada, vazia, como se diz. Então, também vai ajudar na formação da sua personalidade, da sua integridade maior. Vamos fazer junto e, mais uma vez, repita sempre que puder. Vamos lá? Numa posição confortável, coloque sua mão direita no pescoço do lado direito, no meio do pescoço. A mão esquerda começa logo acima da sobrancelha esquerda. Se quiser, apoie os cotovelos numa mesa ou almofadão à sua frente, ou até se deite. E fique por 1 minuto, pelo menos, quando fizer sozinho, em cada posição. Respire. Então a mão esquerda agora vai na bochecha, sobre o osso malar do lado esquerdo. A mão direita permanece o tempo todo ali atrás no pescoço. Tente sentir a pulsação em cada ponto e, quando puder, fique 1 minuto ou mais. E agora, a mão esquerda vai na clavícula, logo abaixo da clavícula do lado esquerdo. Toque com suavidade, sempre respirando amplamente. Neste fluxo não faremos o outro lado, mas se você quiser, basta retornar essa parte do vídeo e fazer agora como um espelho, sem ligar tanto para a direita e esquerda. Bom, agora a gente já tem 2 dicas para borderline aqui e eu adoro quando vocês me escrevem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, o que vocês sentiram fazendo aqui comigo ou alguma história importante que vocês queiram compartilhar ou dicas que você precise e eu posso criar um vídeo falando dessa necessidade sua. Te aguardo nas quintas-feiras, sempre no Filosofando, domingo com Astrologia e próxima terça, algum vídeo que talvez você me sugeriu a ideia.